Gravação, formalizando aqui com vocês, dando uma boa noite. Ah, mais uma sexta hardware, né? Como nós estávamos comentando aqui off, né? Antes de iniciarmos a gravação propriamente dita. E para a aula de hoje nós temos aí um roteiro, né? Conforme nós deixamos parte, né, do nosso hábito aqui, né? Toda semana a gente deixa mais ou menos um roteiro ali para a gente seguir. E para quem deu uma olhada na chamada para a aula de hoje, né, pessoal, vamos novamente aqui falar de placa-mãe. Na semana passada aqui, né, só fazendo não apenas uma revisão, né, mas dando uma olhada no retrovisor, né, e observando por onde nós passamos e recapitulando algumas ideias para que faça ainda mais sentido o que nós vamos falar agora, né, e a partir desse momento. Então, semana passada nós iniciamos aqui a abordagem sobre placa-mãe. Eu trouxe para vocês um infograma, né, um infográfico, na verdade, com uma ilustração da placa e fomos comentando, né, inicialmente as partes ali, né, digamos assim, os itens relevantes naquele momento, né. E aí a gente tem alguns detalhes que nós precisamos implementar um pouquinho mais para vocês, até para que a gente consiga dar suporte, né, me permitam um trocadilho aqui, para a atividade que foi proposto na última terça, em suporte ao usuário, aonde nós já temos ali uma situação real que eu apresentei para vocês, que vou novamente, né, relembrá-los, e que para que a gente possa direcionar, né, o andamento, a realização e a conclusão dessa tarefa, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre placa-mãe e sobre alguns tópicos que foram abordados naquela atividade. Tudo bem? Tanto é que eu fiquei de introduzir, né, de passar para vocês o roteiro, né, da tarefa como tarefa em suporte, mas não fiz justamente para que agora, nas aulas de MC, a gente possa dar um pouquinho mais de conteúdo aqui para esta parte de placa-mãe, dando um toque sobre a parte de processadores, não a fundo, né, porque nós ainda vamos aproveitar para falar um pouco mais de processadores, mas todos os itens, todos os componentes que foram mencionados na tarefa de suporte, que vão precisar desta base, deste fundamento de IMC, que nesse momento a gente pratica aqui a chamada interdisciplinaridade. Ou seja, são partes que compõem um todo. Nós temos uma área de conhecimento, uma área de competências e habilidades voltada ao atendimento de usuário às terças-feiras em suporte ao usuário, que para atender, né, para dar esse suporte ao usuário, precisa de um conhecimento, de um fundamento, de um alicerce, uma base de manutenção de computadores. E essas duas disciplinas, elas vão e precisarão andar juntas, né? Uma fundamenta e alicerça a outra. Aliás, esse é o princípio de uma grade curricular, que um conhecimento somado a outro lhe permita construir um terceiro. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vou dar uma relembrada em algumas questões voltadas para a placa-mãe, acrescentar alguns detalhes a mais e, paralelo, conectando com a tarefa que foi proposta nessa terça-feira, que a gente precisa maturar isso na noite de hoje, para que vocês possam ter condições de fazer, não apenas por fazer, né? Como eu sempre digo, não tem nada pior nesse mundo do que fazer as coisas apenas por fazer. Esse talvez seja o maior problema da interpretação da palavra protocolo. Do que vale, né, nós passarmos tanto tempo enfatizando protocolos, nos distanciando de um propósito maior. Não é fazer por fazer, é fazer com um sentido, com um objetivo claro, definido. Sempre que a coisa parecer distante, perdeu o sentido, para. Professor, não estou entendendo, não está aparecendo sentido para mim, preciso ajustar, como eu sempre coloco aqui para vocês, a rota do nosso GPS, que é apenas uma metáfora para que a gente possa fazer alguma ilustração no que estamos fazendo aqui. Tudo bem? E para quem viu ali, né, na chamada para aula, a nossa rota do GPS passa esta semana novamente por este vilarejo chamado Placa-Mãe. Então vamos lá. Compartilhando a tela aqui. Aliás, antes de qualquer coisa, professor Alexandre, me perdoe. Suas considerações iniciais agora gravando aqui. Pelo amor de Deus, me perdoe. Sem problema, eu acho que é mérito aí do dia de hoje, placa-mãe, sexta hardware, né? Mais um momento aí de conhecimento e espero aí que, né, todos aproveitem aí nossa sexta
Hardware de hoje, ok? Pessoal, como sempre a gente está comentando aí com vocês, joguem no chat, abram um áudio, né? Vamos aproveitar esse momento aí para a gente discutir, trocar experiência e o principal, né? Construir o conhecimento sobre o nosso tema de hoje, né? Placa-mãe, arquitetura, ok? E mais uma vez, vamos lá. Ótimo, Alexandre. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui e, como disse, eu vou paralelo aqui, né? Duas apresentações em paralelo. Eu tenho o objetivo maior de conectar sentido na tarefa que foi passada em atendimento e suporte e dando aqui o conhecimento, a base que a gente vai precisar para conseguir fazer aquilo. Qualquer dúvida, a gente para e volta novamente aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Compartilhando minha tela aqui. Pergunta, estão vendo minha tela, hein? Tranquilo? Tranquilo, ok. Perfeito. Sim, professor. Então, beleza, então vamos lá. Como disse, na semana passada, nós já comentamos e iniciamos aqui a explanação sobre placa-mãe. E eu comecei, como começo todo semestre, né? Nós, lembremos disso, somos formas de vida baseada em carbono e não em silício. Então, o nosso foco está em tecnologia, mas sempre voltada para atendimento de necessidades humanas. Não esqueçam isso. Não é tecnologia pela tecnologia para a tecnologia, porque a nossa ideia aqui é melhorar processos que atendem pessoas. Ponto. E o segundo momento que a gente gosta sempre de enfatizar é que não somos daquele que hierarquizamos, né, componentes, dando ênfase a esse ou aquele. Estou repetindo o que já foi dito. Não tem essa de chegar e falar, olha, a placa-mãe é o componente mais importante, o processador é o componente mais importante. A gente sempre enaltece isso pela questão do conjunto, né? Sempre elevando aí a necessidade da harmonia dos componentes. Tudo bem, a placa-mãe, ela tem a sua importância, claro, ela é o circuito, né? A placa de circuito, chamado PCB aqui, que dos termos em inglês, né? Que vai receber todos, mas não significa que ela seja mais importante, porque sem um simples capacitor, como nós dissemos aqui na semana passada, né, um item, né, da parte de eletrônica, que é relativamente muito barato, se ele não estiver atuando dentro do seu padrão de conformidade, o desempenho do conjunto não ocorre. E aí é como uma orquestra, né? Se um instrumento desafina, o conjunto da obra não sai bom. Não dá o resultado final que a gente espera. Então, criar hierarquia, enfatizar que este ou aquele componente, por ter um valor, né, um pouquinho maior, passa a ser determinante para o desempenho, eu não sou muito favorável a essa ideia. Eu sou a favor do conjunto da obra, né? Que antes mesmo de chegar no momento da compra, da aquisição de uma placa-mãe, nós já exercitamos esse raciocínio na aula anterior, né? O que antevém, né? O que, digamos assim, precede a escolha durante a aquisição de uma placa-mãe é, primeiramente, você já ter em mente o objetivo maior do uso desse equipamento. Não se escolhe tecnologia por uma campanha de marketing. Não se escolhe tecnologia ao estilo vou à feira, né? Que dependendo da promoção e do momento e do horário da feira, o valor vai baixando e vai tornando mais conveniente a escolha de um determinado produto baseado a sua relação apenas pelo custo-benefício. Custo-benefício para nós, dentro da nossa realidade econômica, é essencial. Estava comentando isso com o professor Alexandre agora há pouco, aqui antes da aula, via WhatsApp. Porque nós não podemos também distanciar o que estamos fazendo aqui da realidade do mundo, né? E existem duas realidades do mundo. Existe a realidade de países, né, com economias um pouquinho mais fortalecidas e que não têm, digamos assim, a fragilidade que nós temos
nesse momento, que pode ser que amanhã ou depois esteja diferente, as coisas mudam. Mas quando você não ganha em dólar, a sua economia não prospera tão bem, o raciocínio, digamos assim, a importância de você elaborar uma relação de custo-benefício, funcionalidade que tenha inteligência é ainda maior. Então eu não posso ficar apenas na feira comprando o mais barato. Também, mesmo que eu tenha recursos para investir, eu não devo comprar simplesmente o melhor e mais caro sem nenhum critério de seleção. E a coordenada comum entre tudo isso, passando o caminhão do lixo aqui, só um minutinho da coleta, que senão eu não consigo vencê-los, né? Com muito respeito ao trabalho, que eu sempre digo, é uma galera que trabalha muito, né? Não estou reclamando, apenas aguardando aqui que o barulho, agora a sinfonia dos cachorros aqui da vizinhança começam a acionar aqui, né? E simplesmente eu perco para eles em decibéis, né? Rotinas de um home office. Já faz parte, inclusive, Alexandre, do nosso POA, viu? O carro do ovo, o caminhão da coleta, isso para mim já tem que estar no POA, porque eles têm uma presença assídua em nossas aulas, assim, todas as dias eles estão aqui, presença marcante, 100%, acho que o Insights não mede, mas a gente mede aqui. Então, ironias à parte, voltando para essa questão da importância de, antes de escolher placa-mãe, de escolher qualquer dispositivo, a gente ter essa relação de aonde isso vai ser aplicado. Porque nós não estamos, né, digamos assim, falando de um produto que não tenha um alto custo para a nossa realidade econômica e que a gente precisa fazer, digamos assim, um exercício inteligente na hora da escolha, escolhendo não apenas pelo preço e também não apenas pela performance, mas juntando as duas coisas para que tenha sentido. Ou seja, a gente precisa, às vezes, aqui, né, de um certo contorcionismo, digamos assim, na hora de escolher, porque você precisa ajustar a possibilidade à viabilidade. Tudo bem? Então, esse material aqui é só para fundamentar o que nós já falamos semana passada. Placa-mãe, né? Do inglês aqui, Print Circuit Board, né? Um PCB é uma placa, né? Digamos assim, que recebe todos os outros componentes que vão fazer parte da sua configuração, né? E nós temos aí vários fabricantes, vários modelos, temos fabricantes, enfim, um pouquinho mais renomados, outros um pouquinho mais simples, mas todos cumprindo ali, digamos assim, um certo padrão, né? Nós temos padrões internacionais aí que medem, né, que determinam como uma placa-mãe deve ser minimamente. Tudo bem? Um item legal aqui para a gente abordar. Semana passada ficou em aberto a possibilidade de mostrar para vocês um vídeo, né, da linha de produção da Gigabyte aqui no Brasil. Inclusive, eu até esqueci de combinar isso com o Alexandre. Se der tempo aí, Alexandre, de localizar novamente esse vídeo, porque a apresentação desse vídeo vai em encontro a essa parte aqui do slide, né, que comenta sobre a composição de uma placa-mãe. E eu sempre que falo sobre isso, né, que a gente desce um pouquinho o degrau, ou seja, a gente vai para o subsolo agora, porque assim, para quem está usando o computador do outro lado, né, como usuário, você está aí diante de uma tela, ou, né, digamos assim, de um computador, pode ser uma tela apenas, como um smartphone ou um tablet, você pode estar diante de um computador com um conjunto completo, mas como é a composição de uma placa-mãe. Então, caso, né, a gente consiga ainda hoje passar para vocês esse vídeo da linha de produção da placa-mãe, é legal a gente dar uma olhada no vídeo para entender esta composição da placa. Porque tem algumas questões que nós vamos abordar aqui mais à frente sobre a comunicação. Como é que, por exemplo, a placa-mãe, né, e os seus componentes que ali estão, memória, processador, dispositivos de armazenamento, chip gráfico, como é que isso se comunica, né? Como é que esses componentes eletronicamente trocam ideias, né, entre aspas aí. Então, vamos lá. Antes mesmo de passar esse vídeo, né, para que vocês possam exercitar a capacidade de abstração, imaginação. Imaginem aí, né, a placa-mãe, eu falei isso semana passada, estou
relembrando, né? E relembrando pode ser viver para alguns, né? Eu fiz uma analogia entre uma placa-mãe e uma bolacha de wafer, que todo mundo conhece uma bolacha de wafer, né? Que já foi melhor, né? Hoje elas estão cada vez mais fininhas, né? O custo-benefício está nos beneficiando cada vez menos, né? Mas, enfim, como é a composição de uma bolacha de wafer? Basicamente, para que a gente possa conectar sentido à minha fala, para poder dar um exemplo para vocês de algo próximo da nossa realidade. A bolacha de wafer tem várias camadas, né? Bolacha, recheio, bolacha, recheio, bolacha, recheio. E ponto. Beleza? A placa-mãe, ou seja, ela é uma camada, né, de fibra de vidro, intercalada com várias camadas, que podem ser, digamos assim, compostas variando aí de fabricante para fabricante e de modelo de uma placa-mãe para outra. Você pode incluir aí entre 6 a 14 camadas de fibra de vidro. E entre essas camadas, né, como se fosse uma bolacha de wafer, uma empilhada sobre a outra, nós temos aí conexões com cobre. Pequenos filetes de cobre, como se fosse, pelo amor de Deus, como se fosse, não é, as nossas artérias, por onde passa a nossa circulação. Essa conexão com filetes fininhos de cobre é por onde ocorre esta conexão entre os componentes que estão ali embutidos, né, soldados ou instalados, não soldados, mas alguns são soldados de fábrica, né, que já vêm ali embutidos na placa, alguns chips, como o chipset de extrema importância, e outras conexões, né, são realizadas depois, quando nós acrescentamos um componente à placa. Espetando, conectando, por exemplo, um componente à placa, internamente ele vai estar se conectando com esses filetes de cobre que fazem a conexão entre as partes. Lembrando que estamos falando aqui de um dispositivo eletrônico, onde eu tenho dois momentos importantes. A alimentação de energia para que ele possa estar funcionando, ou seja, eu alimento a placa com energia elétrica, e já falamos sobre a importância, né, de uma instalação elétrica bem dimensionada. E tem um outro momento, porque a placa-mãe e um dispositivo computacional não funciona apenas e tão somente baseado na alimentação energética. Eu tenho a parte de comunicação de dados. Como é que eu transfiro dados da memória do HD para a memória? Como é que do HD vai para a memória e o processador se conecta a isso, conseguindo gerenciar os seus processos? E como é que o processador gerencia processos, ocupando, digamos assim, né, alocando memória, buscando dados na unidade de disco, se comunicando ali com o chipset e com os demais componentes que eu possa ter ali, um chip gráfico, um chipset, todos esses componentes ali conectados à placa-mãe, eles vão se intercomunicar por esses filetes metálicos que ficam entre as camadas da placa. Tudo bem? Fez sentido o que eu falei? Quando, né, nós passarmos o vídeo aqui da Gigabyte, opa, passando o carro aqui agora também. Camarão. Opa, voltando agora, voltando. Fez sentido? Deu para entender essa relação aqui das várias camadas de fibra de vidro, os filetes de cobre que fazem a comunicação, e repito, comunicação de dados, porque eu envio e recebo dados internamente. E aí eu tenho processador, memória, tenho chipset, tenho outros dispositivos, tudo isso enviando e recebendo dados internamente usando esses filetes de cobre. E a taxa de transferência aí, ou seja, o quanto eles permitem, né, enviar e receber, depende da tecnologia que está sendo utilizada naquele momento. No caso, recebe um nome chamado barramento. Mas, enfim, paremos aqui no andar do barramento.
porque nós teremos uma aula só para falar sobre tipos de barramentos diferentes, tecnologias envolvidas e aplicadas ao barramento, e aqueles barramentos que são mais rápidos, que permitem uma taxa de transferência maior e uma eficiência no funcionamento do dispositivo mais agradável e mais, digamos assim, mais impactante, e aquelas tecnologias que são consideradas mais simples, né, que já estão aí há muito tempo, mas que continuam também em evolução. Tudo bem? E entendendo que tudo isso tem alguns limites. Perfeito? Em relação à placa-mãe, suas várias camadas aqui de fibra de vidro, que pode ser, dependendo do modelo da placa e do fabricante, nós podemos ter aí entre 6 e 14 camadas, como se fosse, mas não é, uma bolacha de wafer. Tomem muito cuidado, pessoal. Eu procuro usar esses exemplos aqui, principalmente em primeiro módulo, para facilitar a imaginação e compor o entendimento da parte de vocês. Mas, vamos lá, quando eu me faço valer aqui de analogias e metáforas, é para facilitar o entendimento. Se em algum momento vocês estiverem numa entrevista de emprego, numa dinâmica de grupo, tomem cuidado. Às vezes, uma pergunta feita até para vocês nessa ótica está ali para medir o conhecimento e, às vezes, talvez, uma abordagem mais técnica se faça necessário. Eu estou me recorrendo aqui, né? Estou recorrendo, me perdoe aqui a concordância. Estou recorrendo a termos bem simples para me fazer entender para vocês. E é por isso que eu sempre que posso, eu enalteço aqui nesse primeiro módulo, né? Artigos do Tecmundo, do Tec Tudo, Canal Tech, Olhar Digital, que são abordagens que saem um pouquinho da esfera técnica, caminham pela simplicidade e favorecem o entendimento. Mas, assim, no primeiro módulo, tá? À medida que vocês forem avançando, né, e forem adquirindo o hábito que a gente procura estimular, tanto eu quanto o professor Alexandre, estimular o hábito e a prática da leitura sobre a área de estudo que vocês escolheram fazer, isso vai tornar esse entendimento um pouquinho mais técnico. E aí, à medida que a gente for avançando no curso, eu vou tirando esses exemplos, tá? Que nem, repito, sempre entre aspas, eu usei aqui a analogia da bolacha wafer para facilitar a abstração e o entendimento. Não vamos usar isso aqui como uma definição conceitual e técnica, é apenas uma analogia, viu? Por favor. E eu tenho muito cuidado em falar isso para vocês, para que vocês não assumam isso como uma verdade definitiva. O que eu falei não está errado, mas é uma abstração. Né? Numa prova de concurso, um processo seletivo, muitas vezes isso pode não ser aceito. Eu estou usando isso apenas como recurso para facilitar. Tudo bem? É importante citar isso, porque às vezes, num primeiro módulo, a gente ouve e guarda isso, e num primeiro momento é válido, mas nós temos que, à medida que o tempo for passando e o nosso entendimento for ganhando um pouquinho mais de peso, a nossa abordagem precisa ser um pouquinho mais técnica, tá ok? E eu vou fazendo isso com vocês à medida que o semestre for avançando. Mas eu busco, nesse primeiro momento, repito, procurar ser o mais simples possível para que vocês possam acompanhar o raciocínio, beleza? Bom, 2 pontos que são importantes aqui na placa-mãe. Vamos lá. Além, né, do que nós já comentamos, os chipsets, que são determinantes para o desempenho de uma placa e hoje, mais do que nunca, pelo valor cobrado por ela. No passado, eram 2. O chamado Ponte Norte, que aqui na apresentação está em inglês, é o Norte Bridge. O Ponte Norte seria, né, o chipset mais próximo do processador e da memória. E antigamente tinha mais um, que é o South Bridge, ou seja, o Ponte Sul. O que fazem os chipsets? Né? Lembrando de novo, o que é um chip? Um microchip, né? É um circuito integrado, onde ali vão centenas e milhares de transistores, que na medida que a evolução tecnológica foi ocorrendo, eles passaram a aliviar o processador. Ou seja, houve uma demanda, né, crescente de transistores, de aumento de transistores nos processadores, melhorando a sua performance, o seu desempenho, o aumento, né, a arquitetura multinúcleos, né? O que é a arquitetura multinúcleos, que nós vamos falar na sequência aqui sobre processadores, são os processadores que têm vários núcleos de processamento, que em tese
acabam tendo desempenho quase que similar a mais do que um processador, mas sem ter o mesmo consumo energético. Isso foi aumentando cada vez mais a capacidade do processador. Mas chega uma hora que, mesmo com tudo isso, há um gargalo, há um limite. E aí nós comentamos com vocês na aula passada de uma lei, entre aspas, né, a chamada Lei de Moore. Um incentivo, né, criado, né, por Gordon Moore, cofundador da Intel, que, para estimular a sua linha de produção e a criatividade dos seus engenheiros, propôs um desafio, né, que a cada 18 meses a capacidade de processar dos seus processadores fabricados deveria dobrar. E a matemática era simples, como nós falamos semana passada. À medida que os circuitos integrados, né, os transistores, né, fossem reduzindo sua escala de tamanho por uma escala de miniaturização cada vez menor, era fácil, bastava eu dobrar a quantidade de transistores dentro de um circuito, que obviamente eu dobrava a sua capacidade. Assim foi até que chegou um determinado momento que começou a se tornar inviável pelo consumo e também pelo barramento, né? Porque mesmo tendo uma capacidade muito grande de processar, voltemos aqui à bolacha wafer, eu tenho um filete metálico ali que faz a conexão e a comunicação entre as partes, que ele tem um limite de tráfego de dados, que eu fiz analogia semana passada, né? De por exemplo, uma marginal, né, uma via marginal, uma avenida marginal como num grande centro, como por exemplo São Paulo em horários de pico, né, logo cedo pela manhã e no final da tarde não precisamos ir a uma marginal como a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros em São Paulo no horário de pico. Basta nós observarmos aqui como fica a nossa Via Expressa Sul logo pela manhã, ali entre 7h30 e 9 horas da manhã, e também agora nos intervalos entre 5, 6h30 até mais 7 horas, ou seja, há um volume maior de veículos passando. Esse volume maior de veículos, quando ele atinge a capacidade da via, tem o quê? Uma lentidão, porque eu tenho mais veículos do que a via comporta, então há uma redução na velocidade. Então esse aumento de veículos sem aumentar a largura da via, para que eu possa colocar mais veículos para passar ao mesmo tempo, aí tem um enfilamento e um vai passando de forma mais lenta atrás do outro. É o que nós chamamos de gargalo de processamento. E aqui eu já estou começando a direcionar nossa aula para processador. Que de nada adianta, quer dizer, não é que de nada adianta, até adianta eu aumentar significativamente, dobrar, triplicar, quadriplicar a quantidade de transistores, processar num volume muito grande, mas conseguir entregar o resultado através dos filetinhos metálicos que fazem essa conexão e que ainda hoje tem a limitação de 64 bits de transferência. Aí eu tenho o horário de pico, o volume de dados muito grande e uma via com uma largura relativamente pequena, onde eu tenho que passar os dados numa espécie de empilhamento. E aí entraram, né, os chipsets. Por quê? Porque se todos os dados, né, dependerem de um único caminho para fazer, eu vou ter ali, sim, um volume muito grande de tráfego numa única via. Mas se eu desviar isso por outro lugar? E se ao invés de eu deixar apenas o processador fazendo o trabalho pesado, eu convidar, né, e não apenas um convite, mas eu aparelhar, né, eu capacitar o chipset, que até então, aqui o North Bridge e o South Bridge eram apenas ajudantes coadjuvantes nesta obra, né? Se eu torná-los mais fortes, mais rápidos e mais capazes, eles vão fazer muito mais e vão conseguir também acumular um grande volume e processar por aqui também, aliviando um processador. Aí eu faço o quê? Eu alivio o processador e eu desvio a rota. Aí os chipsets ganham protagonismo. E foi aí que eu fiz mais uma analogia, né? Resolveram fazer um condicionamento, entre aspas, físico. Colocaram os chipsets para fazer crossfit. Eles ficaram mais rápidos,
mais fortes e mais resistentes, ou seja, eles podem mais agora. E eles tornaram o conjunto da obra também mais eficiente. Eis aqui o chipset que passa a assumir o papel de protagonista e, nesse momento, encarece cada vez mais o valor final da placa-mãe, que a grande maioria dos profissionais da área ignoram este conhecimento técnico, porque ainda estão achando que o chipset é apenas um chipzinho na placa. Quando você opta por uma placa que vai receber um processador de alta performance, e ali você escolhe o modelo do soquete na placa-mãe, que vai torná-la compatível com este ou aquele modelo de processador, que nós já vamos entrando nesse assunto, vale lembrar que o processador não vai junto. Não é ele que está encarecendo a placa. E pasmem, muita gente acha que é isso, porque o simples fato dele ter o soquete compatível com o processador de alta performance de última geração é o que torna a placa cara. Não, não é. Porque o processador não faz parte da arquitetura da placa. Ele não vem junto. Você adquire à parte. Agora, entretanto, todavia, o chipset já vem soldado na placa-mãe. E a tecnologia embarcada nele é o que determina o que a sua placa será capaz de fazer. A arquitetura de um chipset hoje soldado na placa, lá vou eu, hein? Por favor, entre aspas, equivale ao nosso DNA, ao nosso código genético. É ele que determina já na nossa fase embrionária, gestacional, tudo aquilo que nós poderemos atingir em toda a nossa plenitude. Ou seja, já está gravado em seu código genético até onde você pode. Isso não é determinismo, isso é genética. Tá ok? Voltemos às aulas de ciências. Isso está no seu código genético, isso é herdado. É lógico, você pode desenvolver características, você pode aperfeiçoar, mas você não transforma o seu código genético. Você pode extrair o melhor dele. A mesma coisa uma placa-mãe. Se a sua placa-mãe vem com um chipset que predetermina que ali você pode operar até 64 GB de memória, esquece, é o máximo que a sua placa vai suportar. Já veio definido pelo fabricante. Não há como contrariar uma norma técnica, uma especificação técnica. Ele foi fabricado para isso. Beleza? Pessoal, deixa eu perguntar aqui, está sendo possível acompanhar o raciocínio ou está muito longe do entendimento de vocês? Por favor, Alexandre, dá um toque aí que eu não estou vendo o chat aí. Alguma pergunta? Por enquanto, nenhuma. Eu até aproveito aí a deixa. Pessoal, coloque no chat, né, curiosidades, alguma dúvida sobre o que está sendo apontado, tá bem? Que a gente possa ir conversando e, né, ajudando vocês nesse ponto, tá? Wagner, a hora que você quiser, tá disponível aí o vídeo, é só dar um alô. Beleza, Alexandre. Fazer o seguinte. Oi, alguém ia falar alguma coisa aí? Aí, professor. Para mim ver o chipset no computador, pelo sistema dá para mim ver? O sistema que você diz assim, algum aplicativo aí no teu computador que te fale informações a respeito do seu chipset? Isso, exato. Nós temos sim. Nós temos por exemplo, e vamos usar isso em aula aqui. Nós temos o CPU-Z, que é um software que você pode acessá-lo online, né, ou baixar no seu computador, e ele faz todo um mapeamento da sua máquina. Processador, fala todas as questões relativas aos núcleos do seu processador, como eles estão operando, em que frequência eles operam. Também tem ali como você acompanhar em tempo real, né, o desempenho, né, da frequência de memória. E aí você, né, a gente conhecendo um pouquinho dessa base matemática aqui, desses cálculos, né, ele te retorna todas essas informações e você pode estar monitorando isso enquanto você usa o seu computador, para você saber se realmente você está conseguindo tirar o melhor proveito dele. Tá ok? Nós temos aí o CPU-Z, que a gente vai usar isso aqui na aula sim. A gente, inclusive, costuma direcionar o link aqui para vocês baixarem, mas já que surgiu a pergunta, se procurarem aí pela internet CPU-Z, inclusive, se não me falha a memória, aqui, né, são muitas informações, a gente acaba, às vezes, cruzando a linha.
ele também tem a versão para Android, tá ok? Mas sempre que eu falo essas coisas em aula, né, a galera tem que entender que são coisas diferentes, né? Um computador tem uma finalidade, um dispositivo móvel outra, né? Avaliar processamento e desempenho em dispositivos móveis, a gente tem que ter a gente tem que baixar um pouco o sarrafo, né? Digamos assim, a expectativa. Não dá para você jogar muito alto, porque, enfim, é um dispositivo móvel. Por mais que ele tenha condições para, ele não vai fazer tanto, né? Salvo, claro, algumas exceções. Nós temos alguns modelos hoje da Samsung e da Apple que estão realmente contrariando tudo nesse sentido, mas são smartphones. Mas fica aqui, o Claudinei, tem sim, o CPU-Z é um, e tem outros aplicativos também que permitem isso aí para computador, que você consegue acompanhar, né? Não apenas identificar, mas acompanhar o funcionamento dele. Além disso, nós temos também aqui o gerenciador de tarefas do próprio Windows, que algumas versões dá para você aí acessar também a sua GPU e o seu processador. GPU é a unidade de processamento gráfico, né? Para quem tem placa gráfica com processamento dedicado no computador em casa aí, a gente pode fazer um exercício ainda, né, no momento que estivermos falando de processador, e acompanhar em tempo real como está o desempenho da tua máquina. Eu acho que a semana passada, não, acho que é retrasada, o Alexandre compartilhou o gerenciador de tarefas do computador dele e nós fizemos umas análises sobre isso. Lembra disso, pessoal? Sim, verdade, Wagner. Não sei se o pessoal lembra. Sim. Mas a gente retoma o assunto depois, quando nós Sim, formos falar lembro. aqui. Quando formos falar de processador, a gente pega aqui, vamos falar hoje, né? Se der tempo, a gente. Porque ainda quero fazer o link aqui com a tarefa de suporte. Porque toda essa volta que eu estou dando aqui é para relembrarmos aqui e aprofundarmos um pouco mais na parte de placa-mãe, porque a nossa tarefa de suporte ao usuário passa pela substituição da placa-mãe de um cliente. Aquele tal Wagner, que eu falei para vocês que era um cliente meio, talvez, problemático, né? Então a gente toma. Quando você tem um cliente sistemático, você tem que abordá-lo com cuidado. Então, estamos aqui fundamentando em conhecimento a parte de placa-mãe para dar embasamento à tarefa, porque tem um cliente chato, cara. Eu ouvi falar que esse tal de Wagner é um cara meio chatinho, cara. Então, eu vou ajudar vocês a atender o cliente Wagner, né? Vamos lá, seguindo aqui, tipos de placa-mãe. Só vou falar os tipos de placa-mãe, Alexandre, aí eu devolvo para você e já passo o vídeo, tudo bem? Eu acho que vai ficar legal, porque aí o pessoal vai fazer a analogia aí com a bolacha wafer e entender direitinho as questões aqui. Ok. Então aqui, pessoal, nos tipos de placa-mãe, eu vou passar rápido por aqui, porque é o seguinte, tem alguns modelos de placas que existem e que não tem uma aderência muito grande no mercado, uma adesão muito forte no mercado. E vamos focar mais naquelas que a gente vai encontrar no dia a dia, que a gente costuma adquiri-las, né? Porque faz parte, digamos assim, do mercado. Aquelas que o mercado recebeu e continuam, né, ativas aí, que são aquelas que estão disponíveis no nosso dia a dia. Vamos lá. Placa-mãe AT. Placa-mãe AT não existe mais, tá ok, gente? É uma tecnologia que hoje já é obsoleta. Pode ser que vocês encontrem algum lugar que ainda tenha um computador com a tecnologia AT funcionando. É uma tecnologia antiga, pessoal, bem antiga. Olha, os primeiros computadores que eu utilizei utilizavam essa tecnologia. E essa tecnologia AT, ATX, BTX, que é o que nós vamos falar agora na sequência, é uma tecnologia que envolve um conjunto de fatores, não é somente a placa, é a placa-mãe, o gabinete e a fonte de alimentação. Então, assim, não existe, por exemplo, eu estar com uma placa-mãe AT, utilizar um gabinete ATX e uma fonte BTX. Não são compatíveis. É uma tecnologia que engloba 3 fatores: gabinete, placa-mãe e fonte. Tudo bem? E aí a fonte, a tecnologia AT, né, que obviamente precisava de uma fonte AT e de um gabinete AT, era uma tecnologia utilizada no passado. Eu não vou dizer para vocês que vocês não vão encontrar isso funcionando, muito difícil. Para dizer que não encontre, olha, há uns 2 anos atrás eu estava de férias, né, interiorzinho de Minas, Conceição de Aparecida. Eu estava abastecendo o carro num posto de gasolina e tinha um computador, né? E me chamou a atenção porque eu sou meio observador, sabe, gente? E não que eu fique xeretando as coisas, mas assim, eu observo. Eu estava abastecendo, a hora que fui fazer o pagamento do posto,
No caixa, né, o atendimento, eu percebi a tela, né, aquela tela ainda monocromática, né, e rodava naquela tela, naquele computador, um sistema em Clipper. O que eu vou falar aqui, professor Alexandre, por favor, não me deixe só nesse momento, você é uma esperança para mim. Clipper Summer 87, olha só como isso é antigo. Caramba. No computador, no sistema de posto? É o sistema de posto em Clipper, sistema em Clipper, que não tinha mouse, não tinha nada disso, era tudo com as teclas de função F1, F2, F3. E detalhe, tá? Esse tipo de sistema, ele roda, ele funciona em um computador com uma capacidade de recurso mínima. E detalhe, ele exige muito pouco. E funcionava. Ali foi feito todo o pagamento. Eu fiquei olhando aquilo assim com uma cara de que não estava acreditando. Parecia, sabe, um vídeo no YouTube em forma real, porque é muito antigo. Então ali você tem um computador com uma tecnologia extremamente antiga, ainda funcionando e dando suporte ao funcionamento de um posto de gasolina. Óbvio, né? O fluxo, né, de operações ali deve ser baixo, para que aquilo esteja funcionando e dando conta, atendendo essa demanda. Então, nesse tipo de equipamento, talvez eu ainda encontre uma placa-mãe AT com uma fonte AT e, obviamente, um gabinete AT. Tudo bem? E enfatizando mais uma vez, gabinete, CPU, CPU, não tem nada a ver. Mas hoje, vocês não vão encontrar uma placa-mãe dessa nova, nova esquece, funcionando, dificilmente vão encontrar. Né? Na nossa escola lá em Mongaguá, que costuma ter um acervo, né, de equipamentos antigos assim maiores para as nossas aulas de manutenção, a gente dá guarda, acho que um ou outro exemplar de placa-mãe AT, mas não funcionam mais. Temos, mas não funcionam mais, não dá para ligar. A mesma coisa em relação às fontes. O que difere a fonte AT da fonte ATX? Primeiramente, a maneira como ela transfere energia, né, energia elétrica para a placa-mãe. Nesta época aqui, né, as placas AT e as fontes AT, que o AT é um acrônimo aqui, é uma sigla, né, de Advanced Technology, que hoje já não é tão advanced assim, né, já não está tão avançada, hoje a gente pode colocar como obsoleta, né? Nesse caso aqui, né, você não vai encontrar funcionando, mas enfim, só para identificar, mas para a época, né, a economia, não digo a economia, né, mas a utilização da energia era menos eficiente que hoje. Hoje nós temos um fornecimento de energia para a placa-mãe, digamos assim, direcionada de forma um pouquinho mais eficiente. Não é questão de ser mais econômica, são mais eficientes. Ela aproveita melhor a distribuição da placa, da energia sobre a placa. Então, a disposição dos cabos, a maneira como ela é projetada, as placas-mães atuais, em função destas fontes atuais, elas promovem, né, um aproveitamento mais eficiente da energia. É claro que acaba sendo, entre aspas, um pouco mais econômica, mas essa fala, ela se contradiz à medida que você pega uma configuração de alto desempenho que joga isso por terra, porque se você estiver com uma configuração de alto desempenho, mesmo tendo um aproveitamento energético maior, o consumo energético também é muito maior. Então, é mais econômica? Elas podem ser se você estiver usando uma configuração modesta. A partir do momento que você coloque ali uma configuração de alta performance, mudou. É o mesmo que você ter um automóvel esportivo que, por exemplo, em baixas rotações, consome pouca energia, pouco combustível. Colocou, né? Você chamou ele de você, perdeu a formalidade e chamou para briga, ele briga, ele vai consumir mais. E aí acabou a economia, acabou a sustentabilidade e aí simplesmente a gente patina no vazio. Por isso que estamos aqui de novo às vésperas de um colapso energético no Brasil e o mundo caminha no mesmo sentido, né? Porque falar em sustentabilidade é maravilhoso, praticá-la ainda é distante. Todo mundo dá like, todo mundo acha legal, mas não temos ainda esta capacidade de colocar em prática. Então, colocamos a culpa no poder público, mas no fundo, cada placa de vídeo nova, que, enfim, cada GPU nova lançada no mercado
combinada em série, por exemplo, num chamado Crossfire, né, onde você pode colocar em fogo cruzado umas 5, 6 placas-mães, cada uma delas utilizando aí por baixo 350 watts, você transforma o seu computador, digamos assim, num ralo de gasto de energia, e a culpa depois é só do poder público. Mas, enfim, não estou também colocando culpa sobre nós, gente. É que não é fácil hoje abrir mão das regalias que a tecnologia nos permite. Estamos, repito, refletindo sobre a vida, aproveitando esse momento aqui, porque somos formas de vida baseadas em carbono e não em silício. Então, a tecnologia nos permite muito, nós estamos cada vez mais habituados a isso, e de vez em quando a comanda chega, olha, isso aqui consome. E não é uma questão apenas de ordem pública, é também individual. Porque não vai passar assim, simplesmente, como disse, dando likes e promovendo campanhas online. Não vamos mudar isso tão cedo, porque as tecnologias que estão aí emergindo, elas são sustentáveis entre aspas, é como eu estou dizendo. Todo mundo usando a mesma coisa gasta, meu. E aí cabe a nós pensarmos aqui a longo prazo como isso vai ficar, porque não é tão simples assim falar hoje em sustentabilidade. As pessoas têm um olhar meio poético sobre isso, achando que é tudo uma questão de boa vontade. Não é tão simples assim. Nós temos hoje projetos de urbanismo e de mobilidade urbana no mundo todo, já falamos sobre isso agora com outro link aqui em sistemas de informação, onde frotas e mais frotas de veículos estão sendo transferidos para a eletricidade. E detalhe, essa eletricidade virá de onde? Vamos fazer como num reality show, todo mundo em casa vai colocar bicicleta ergométrica e começar a produzir a sua própria energia? Ah, vamos investir em energia eólica, em painéis de captação de energia solar? A possibilidade existe, colocar isso em prática e transformar isso em sustentabilidade mesmo, que você possa sustentar o seu consumo, isso vai um tempo. Não é tão simples, porém, as pessoas colocam tudo na esfera do poder público e acham que é simples, que nada muda porque ninguém quer que mude. Olha, somos numa nação de aproximadamente 212 milhões de habitantes, que tem um impacto muito grande no uso e na questão da sustentabilidade. Não estou falando que somos errados, mas nós não estamos, diante deste fato, nós não estamos na esfera da solução do problema, não. E se nós não estamos na esfera da solução, só nos resta um outro lado, né? Somos parte da causa. Então, eu sou fã de tecnologia, gosto de tecnologia, mas todas as vezes que surge o termo sustentabilidade, que todo mundo fala de maneira lúdica, do tipo, é muito simples, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O mundo inteiro sinaliza para um caminho, né, de não utilizar combustíveis fósseis, porque eles têm um impacto muito grande no meio ambiente. Estamos migrando para a eletricidade praticamente tudo, mas, por outro lado, também não conseguimos fornecer eletricidade para isso. Mas isso fica para um outro momento, para as aulas de sistemas de informação. Voltemos para a placa-mãe AT, que no passado elas eram muito mais gastonas do que as de hoje. As placas-mães ATX são mais eficientes sob o ponto de vista do uso da tecnologia. E esta reflexão que eu estou fazendo e propondo para vocês é do que adianta elas serem mais eficientes se as outras tecnologias que estão embarcadas na placa gastam muito mais. Aí a gente volta a Sócrates, né? Sei que nada sei. Evoluímos a tecnologia da placa-mãe, evoluímos a tecnologia das fontes de alimentação, por outro lado também evoluímos todos os dispositivos, memória, placa gráfica, processamento, eles estão cada vez consumindo mais. Então, sob a ótica, né, da evolução tecnológica e da sustentabilidade, que é uma palavra muito bonita, mas quando colocada em prática, a gente dá um tiro no pé toda hora. Né? Porque aí vamos aqui a placa ATX, placa-mãe ATX, em conjunto com o gabinete ATX e com a fonte de alimentação ATX. Eu coloco uma placa-mãe hoje, né? Monto aqui uma estação gamer. Básica, hein? Básica. Sem ostentar, sem extravagância, né? Vamos no básico aqui. Eu vou pegar aqui $5.000. Para gamer, é básico.
O dólar está quanto aí? Me ajudem, cavalheiros, senhoras e senhores. Quanto está o dólar? Já bateu 6, Alexandre? 5 mil dólares numa configuração para a gente pensar aqui, placa-mãe ATX, placa-mãe AT, e isso é base para atividade de suporte. Quanto está o dólar aí? Me deem o dólar hoje, por favor, só para a gente fazer um exercício aí. Convertam para mim 5 mil dólares em reais aí, por gentileza. Ó, pode usar a calculadora, não tem problema não. Quanto que dá aí, gente? 5 mil dólares no câmbio de hoje. Dá 25.950 mil reais. 25 mil? Bom, uma configuração gamer de 25 mil, ela é considerada hoje básica, tá, gente? Básica. Não é uma configuração utópica, não. Então, quem trabalha com games, né, quem é gamer mesmo de fato, né, utiliza esse tipo de equipamento aí, daí para mais. Isso, estou citando uma área de atividade hoje, gamers, né? Detalhe, é um dos segmentos que mais cresce, porque o setor de entretenimento é um setor que não tem freios. Durante as crises, o setor entretenimento acaba sendo uma válvula de escape. Então, enfim, embora seja uma atividade profissional hoje, o universo gamer, existem os testadores, os jogadores profissionais, os desenvolvedores, então é um segmento profissional. E há um investimento tecnológico muito significativo dentro desta área, que nos permite hoje ter configurações de altíssima performance para esta finalidade. Então, vocês acabaram de ouvir aí 25 mil reais, e eu já tive o privilégio, não de 25 mil, né? Mas de receber em sala de aula o computador de um jovem, né? Aluno nosso, na época, lá na ETEC de Mongaguá, que não era um gamer profissional, mas ele era um entusiasta. Isso por volta de 2012, 2013, ele nos levou uma máquina lá, um computador, onde ele já havia investido na época mais de 13 mil reais. Isso em 2012. Todos os componentes que ele tinha ali era voltado única e exclusivamente para retornar a ele a maior performance possível dentro da melhor experiência de uso e jogabilidade naquele momento. Ele já havia investido até ali em torno de 12 mil reais. Era algo que ele admirava, que ele gostava e tinha condições para isso. Ele trabalhava e custeava o seu padrão de gosto. Tudo bem? E aí, refletindo novamente, vocês têm ideia do quanto consome de eletricidade um equipamento deste porte? Uma máquina com 25 mil reais de tecnologia de alta performance, dentro de uma residência, o quanto ela consome de eletricidade, se você coloca ali, por exemplo, uma fonte voltada também para alta performance, e aí eu retorno para vocês a nossa inquietação, né? A nossa perturbação em relação àquilo que se diz e aquilo que se pratica. Adiante, então, nós temos hoje uma placa-mãe com uma eficiência energética no consumo maior. Se, por outro lado, o uso em relação à tecnologia explora em alguns segmentos performance, e a performance não está preocupada com consumo. Performance quer resultado, é Fórmula 1. Nenhum veículo de Fórmula 1, por exemplo, está preocupado com o quanto consome de combustível, porque ele precisa de potência. E vai chegar um determinado momento que as duas falas não se sustentam. Ou eu estou pensando em sustentabilidade, ou eu estou pensando em performance. As duas situações não vão acontecer ao mesmo tempo. É binário, ou 1 ou 0. Tudo bem? Estou falando sobre a placa-mãe ATX, a evolução em relação a AT, mas, por outro lado, olha como está o segmento tecnológico.
E aí eu pergunto para vocês, está fazendo algum sentido? É contraditório. E nesta linha linear e progressiva, de quanto mais evolui, mais consome e mais pessoas utilizando isso, você imagina como estaremos daqui a 20, 30 anos. Mineração de dados, porque equipamentos de alta performance não são usados apenas para gamer, né? Vamos ao outro uso. Mineração de dados, mineração de bitcoins, já falamos um pouco sobre isso. As chamadas, né? O chamado blockchain, né? Que são aí os modelos de confirmação em cadeia, que processa muitos dados em alta performance e que consomem muita energia. Então, tudo isso, né? E isso aqui não é irresponsabilidade, isso é causa e efeito, isto é consequência. Não dá para ter tudo. Não dá para termos hoje o que nós temos em tecnologia nos beneficiando em todos os modelos que existem na vida, praticáveis, né? Sem pagarmos algum preço. Em algum momento a conta chega e está chegando. Tudo bem? Então a placa ATX, ela evolui muito em relação ao consumo, juntamente com a fonte, mas pouco ela impacta nessa questão, porque simplesmente os dispositivos também evoluíram muito e estão gastando barbaridade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vi um áudio aberto aí, fique à vontade. Não? Seguindo. A placa BTX, vou falar meio por alto, tá, pessoal? Isso aqui é um... BTX seria a tecnologia estendida balanceada. Ela não era tão gastona quanto... Não é gastona, né? Antiga, né? Porque quando você fala em gasto, dá a impressão que a tecnologia esbanjava eletricidade. Não, não era isso não, gente. É que pela tecnologia da época, era o que ela podia fazer. A placa-mãe BTX, em conjunto, né, com o gabinete e com a fonte, ela proporcionou um equilíbrio entre a BTX, a ATX e a T. Porém, no nosso mercado aqui, Brasil, não teve uma grande... Não digo que não teve grande aceitação. Pouquíssimas vezes eu cheguei a manusear equipamentos desse porte, né? E também, vamos lá, né? A disponibilidade disso no varejo, né, foi cancelada em 2006. E lembrando, não foi citado aqui, tá? Essas tecnologias AT, a AT foi um padrão criado pela IBM. A ATX foi desenvolvido pela Intel, né, com parceria também da IBM, mas a Intel, né? E a Intel também fabricou, criou, desenvolveu esse outro padrão aqui BTX, mas em 2006 ela já descontinuou. Então a gente pouquíssimas vezes, eu me recordo acho que de uma única vez que eu abri um computador que tinha uma placa-mãe, né, BTX, uma fonte BTX, o que muda? A posição no gabinete fica diferente. E aí a quantidade de cabos também, a maneira, né, como a fonte alimenta a placa-mãe em termos de energia elétrica, difere um pouquinho, mas foi pouca a abrangência no mercado. Bom, vou falar as três principais aqui, pessoal, AT, ATX, BTX. O que nós temos disponível no mercado que hoje ainda se utiliza muito? ATX é o padrão atual, fonte, placa-mãe, gabinete. Esse outro modelo aqui, o Mini ITX ou Mini ATX, nós também temos o Mini ATX, né, é utilizado em gabinetes de menor porte, visando sim a portabilidade, ou seja, gabinetes, né, com um tamanho menor, dispositivos computacionais com tamanho reduzido e, obviamente, com um consumo relativamente proporcional ao tamanho. Tudo bem? A gente encontra aí de vez em quando esse tipo de coisa. Não é algo incomum você achar, não. Tudo bem? Foi criado aqui pela Via Technologies em 2001 e geralmente tem aqui 17 por 17 centímetros, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E o importante aí é a furação da placa-mãe, né? A furação da placa-mãe, os furos, né? Nós temos furos aqui na placa-mãe onde você encaixa isso no gabinete, que quando isso é compatível até com outros padrões de gabinete, você consegue aproveitar. Tudo bem? Aqui está a fonte, né, do material, que eu costumo pegar algumas coisas fora, né? A gente usa aí o tradutor do Google, mas focando no ATX. Alexandre, aproveitando aí a deixa, né? Para a gente poder passar o vídeo aí da linha de produção da Gigabyte. Tá ok? Deixa eu voltar aí para vocês.
Vamos lá, então. Eu aproveitei aí essa última deixa e coloquei no chat uma reportagem no Adrenaline falando dessa questão dos PCs de alto consumo, né? Interessante o pessoal dar uma olhada aí para ver o quanto a coisa realmente é forte. Vamos lá, deixa eu só organizar aqui. Então, Alexandre, né, enquanto você está carregando o vídeo aí, essas especificações aqui do Alienware da Dell, eles vão em consonância com vários outros que é daqui para mais, né? Vou tirar meu áudio aqui, que agora ficou louca a cachorrada aqui dos vizinhos aqui. Só um minutinho. Tirei aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Eu acho que eles não gostam da linha da Dell, cara. Eles começaram a latir aqui, eles acham que, lá, não gostam mesmo. Parei, tirei o áudio. Essa é boa. Uma boa notícia para os gamers brasileiros. A Gigabyte, que já fabricava placas de entrada e modelos mais simples, vai começar a fabricar no Brasil a sua linha gamer. Então eles estão apostando no nosso mercado para esses produtos de mais alta performance. A empresa nos convidou e a gente veio aqui para a fábrica deles em Manaus ver como vão ser feitas as placas Gigabyte Gamers Made in Brasil. Vem com a gente para dar uma olhada. A fabricação das placas ficará por conta da Qualcomm, que emprega 2.500 pessoas em seus centros de produção no Brasil. Além das placas-mãe, a fabricante trabalha através de contrato com outras empresas, produzindo componentes como set-top boxes e tablets. Eu não posso simplesmente chegar e ir entrando assim na fábrica. Nós temos aqui uma série de procedimentos. E um dos primeiros deles, antes de chegar lá dentro, é que eu preciso vestir roupas especiais. Então eu tenho aqui esse jaleco, esse chinelo muito estiloso. E há um bom motivo para usar essas roupas bem curiosas aqui. Essas roupas, elas evitam estática. Nós temos muitos componentes aqui que são sensíveis, então não pode dar nada de errado. Então, tanto esse jaleco aqui, quanto esse chinelo no estilo meio feiozinho assim, trabalha em conjunto com esse piso, que é aterrado. Ele também é todo especial, tudo para garantir que não aconteça de jeito nenhum estática por aqui. Então, é nesse visual fantástico que eu vou fazer essa volta para essa fábrica. A produção e também a nossa visita é acompanhada por engenheiros da Gigabyte, que além de garantir que eu não quebre nada, tem também a função de verificar se a produção em nosso país mantém a qualidade das fábricas lá da Ásia. Por sinal, já visitamos uma fábrica da empresa em Taiwan e vale a pena dar uma conferida para vocês compararem como são as coisas por aqui e por lá. Antes de começar a fabricação da placa, é preciso preparar alguns materiais antes. A solda é mantida refrigerada e só volta à temperatura ambiente antes de ser utilizada. Ela fica trancada hermeticamente para garantir que ninguém use antes de um período de descanso de 4 horas. Outro material que precisa estar pronto são esses moldes. Cada um deles é feito especificamente para o projeto da placa e vão ser usados para a aplicação da solda, como vocês já vão ver. A placa onde serão encaixadas as peças, chamada de PCB, e os componentes que serão utilizados são trazidos do exterior. A primeira etapa é chamada de SMT, parte onde tudo é automatizado. Já no começo, é colado um adesivo com um código de barras, direto no PCB, que será utilizado para rastrear a placa ao longo de todas as etapas da produção. A placa chega do exterior assim, com os trilhos já impressos, porém sem nenhum componente instalado. A primeira máquina é responsável pela aplicação da solda. É aí que são usados os moldes, por onde passa a solda aplicada pela máquina. Em nossas imagens, as máquinas estão abertas, para ser possível ver a ação do equipamento, mas em operação normal elas ficam fechadas, agindo assim de forma autônoma. Este molde é utilizado por períodos de 2 horas, quando precisa ser limpo para poder voltar para a máquina. Após a aplicação da solda, uma máquina faz a verificação através de imagens para ver se tudo está em seu devido lugar. Então a placa parte para a próxima etapa. Um conjunto de 3 máquinas colocam quase 1.200 componentes, em um período de apenas 36 segundos. Os componentes entram na máquina através de fitas, e um braço mecânico os coloca em um ritmo frenético. Este robô é capaz de manusear de forma precisa peças minúsculas, com tamanhos que podem chegar a apenas meio milímetro por 1/4 de milímetro. Aplicada a solda e os componentes, é hora de ir para o forno.
A placa é aquecida a temperaturas de até 250 graus Celsius, o que vai fazer com que as coisas grudem uma nas outras. Resfriadas e saídas do forno, as placas passam por uma inspeção visual, desta vez feita por uma pessoa, que irá ver se está tudo no lugar que devia estar. Daqui as placas partem para a próxima etapa, e muitas das coisas desta fábrica se movem sem nem precisar de alguém para carregar. Os robôs são responsáveis por levar vários dos componentes, e até mesmo o lixo, de um lado para o outro. Eles são capazes de carregar até 300 quilos, e se movem sozinhos, seguindo trilhas e marcadores no chão. Por ele ser automático, também não quer dizer que ele vai ficar simplesmente passando por cima de todo mundo. Se isso acontecer, ele tem um sensor para parar. Com as placas encaminhadas, chegamos à segunda etapa. Agora é a vez da montagem manual dos componentes. Peças maiores e mais delicadas, especialmente aquelas que chegam a passar para o outro lado da placa, precisam de um processo mais complexo de encaixe. Por isso é feito por pessoas. Na primeira parte da montagem manual, temos uma pequena excentricidade deste modelo. Uma cola é aplicada na placa para proteger os LEDs presentes no PCB. Esta proteção vai ser importante lá na frente, como vocês logo vão ver. Nesta etapa manual, serão adicionadas mais 85 partes à placa, e cada funcionário coloca de 1 a 5 peças, dependendo do grau de complexidade do encaixe. A montagem de partes, como essas presilhas para o processador, é feita por mais de uma pessoa, se alternando para conseguir manter o ritmo da produção. Depois de terminar os encaixes, as placas vão receber solda novamente, mas desta vez o processo vai ficar bem mais delicado. Como já estão encaixadas as peças, não dá para simplesmente esfregar a solda como foi feita lá na primeira etapa. As placas passam de leve sobre a solda derretida, com uma regulagem bem específica baseada no formato da placa, para garantir que apenas as pontas dos conectores, na parte de baixo da placa-mãe, encostem na solda. A liga utilizada na solda costuma ter um ponto de fusão aí na casa dos 180 graus Celsius, o que dá uma ideia para vocês do quanto esse líquido aí está quente. Com este método mais delicado de soldagem, nem todos os componentes sempre recebem toda a solda que precisam. Uma nova inspeção verifica em todas as peças se isso foi o bastante, e caso precise, um funcionário aplica uma quantidade extra de solda em algumas partes. Isso acontece principalmente embaixo de conectores maiores, que absorvem o calor e por isso atrapalham a soldagem. Aí, o jeito é retocar manualmente, como acontece por padrão nas conexões de vídeo neste modelo. Lembra da cola lá no começo da montagem? Depois de proteger os LEDs de uma soldagem acidental, aquilo é retirada. Outros componentes que não precisam de solda, como os dissipadores e presilhas para o processador, são instalados por último. As placas passam por uma nova inspeção e são registradas através do código de barras. Toda essa rastreabilidade garante que seja possível ver o ritmo de produção em todas as etapas. É preciso um equilíbrio entre os estágios para otimizar a produção, e a meta é conseguir manter a velocidade entre 90% e 95% da capacidade total em todas as etapas. Além dos dados da própria fábrica, a Calcomp centraliza os dados de todas as suas instalações, então é possível ver as estatísticas de outros centros de produção, em países como México e Filipinas. Antes de passar para os demais testes, uma verificação rápida mostra se a placa está ligando. É colocada a pilha da BIOS e caso não passe corrente em partes específicas da placa, necessário para ligá-la, ela nem vai para as próximas etapas. Aqui, todas as placas passam por uma bateria de testes, onde são ligados os processadores, conectados componentes de som, vídeo e rede, tudo isso para ver se a placa está operando de forma correta. Esta parte inclui até mesmo testes mais pesados, como o 3D Mark. Baseadas em amostragem, ou caso algum problema aconteça com frequência na linha de produção, as placas são encaminhadas para um laboratório de testes, onde os chips passam por raio-x, são cortados e até mesmo tinta é aplicada, para ver onde pode estar a falha na fabricação. Isso é crítico especialmente nas conexões BGA, aquelas que ligam os componentes como chipset direto na placa. De acordo com a Gigabyte, apenas 0,5% das placas, ou seja, 1 a cada 200, precisa passar pelo processo de RMA, que quando a placa é enviada de volta para reparos por falha de fabricação. Aqui temos uma diferença na comparação com a fábrica que visitamos em Taiwan. No Brasil, não serão feitas as placas da linha Black Edition, aquelas que passam sobre uma semana de testes intensos para verificar a qualidade e a durabilidade. Isso significa que não temos aquela sala dedicada a esta verdadeira maratona de testes, que precisam passar os modelos desta linha diferenciada. Esta maratona de testes é feita no Brasil, mas por aqui ela é feita por amostragem e a quantidade de horas é menor. Cada placa fica 5 horas nos testes feitos aqui. Passados os testes, vamos para a última olhada antes de embalar a placa. O modelo volta a ser registrado no sistema, através do código de barras, e tudo é embalado para enfim partir para os revendedores, e quem sabe, para o seu PC. Diga um oi para a primeira caixa de placas H97 Gamers da Gigabyte, fabricadas no Brasil.
visitamos a fábrica da Gigabyte em Taiwan, onde conferimos cada passo da fabricação. Muito bem. Voltando aqui para vocês. Alexandre, tem algumas falas importantes para a gente elencar aí do vídeo, que eu acho que conecta com a apresentação de hoje aqui e vai servir para a atividade de suporte, né? Rapidinho, só para, antes da gente parar para o intervalo aqui, eu acho que vocês ouviram por mais de uma vez aí ao longo do vídeo, né, que para quem é observador e está prestando atenção, o termo PCB, que nós comentamos aqui na apresentação, nos slides da placa-mãe, que é uma sigla aqui do inglês, né, Print Circuit Board, ou seja, é uma placa de circuito impresso. Placa de circuito impresso, Printed Circuit Board, é uma placa. E vocês viram ali a camada de solda e as placas, as várias camadas sendo adicionadas como se fosse uma, entre aspas, bolacha wafer. Então a gente usa a expressão apenas para facilitar a imaginação, a abstração de vocês, né? Mas eu acho que, e duas coisas muito importantes para a gente frisar nesse vídeo aí, que talvez, né, para quem está vendo isso pela primeira vez, tenha passado despercebido. Mas ele falou uma coisa importante ali sobre solda, que ela é feita por uma máquina com uma precisão cirúrgica, usando ali um ponto de fusão de 180 graus Celsius. E aí, né, divido com o Alexandre também esse parecer sobre como refazer soldas hoje mediante este grau de precisão, mesmo você investindo em tecnologia para isso. É muito pouco provável você conseguir reproduzir dentro de um ambiente técnico profissional, mesmo comprando máquinas e equipamentos, digamos assim, de alta qualidade, reproduzir na íntegra esse mesmo cenário do fabricante. Ainda mais hoje com as restrições ambientais que temos, com a isenção do chumbo. Então, atingir esse ponto de fusão de 180 graus aqui, né, e manter essa condutividade, né, e lembrando que o metal aquecido ele dilata, ele resfriado retrai, esse processo ao longo de anos, você aquece, dilata, esfria, retrai, sem um material com condutividade e durabilidade como o chumbo, isso faz com que soldas em eletrônicos hoje sofram muito. E aí há uma corrida maluca para fazer reparos sobre isso. E muitas vezes esse reparo dura simplesmente o preço do tempo da garantia, 3 meses. E aí eu compartilho com o Alexandre essa opinião, porque sei da experiência que o professor Alexandre também tem nessa área, e o quanto a gente às vezes pena nessa questão de fazer reparos com solda e emitir uma garantia. Professor Alexandre, fique à vontade. Hein? Vamos lá. Olhando aí a questão do vídeo, né, principalmente em questão do maquinário, praticamente é impossível a gente chegar nesse perfil de qualidade, né? E em questão também de fazer aí o reparo, né? Hoje, em questão da nossa tecnologia, né, de todo o nosso cenário de atualizações, eu acredito não ser mais viável, né? Teve um tempo atrás que era bastante feito reparos em placa-mãe, porém, né, compartilho aqui que sempre tinha a questão de durabilidade sempre comprometida, né? A gente nunca conseguir obter aí o resultado máximo de utilização após um reparo feito na placa-mãe, troca de um componente, ou refazer, por exemplo, pontos de solda, por mais que fizesse num ponto de qualidade considerável, a gente tinha sempre esse problema aí de durabilidade após aí o reparo, né? Então, deixo aí, né, essa questão de que hoje não acredito que não seja interessante a questão do reparo, mas tem ainda no mercado, né, muita situação que é feita, né, principalmente nesse quesito de não se perder, às vezes, os componentes. Então, o usuário ele acaba optando aí para fazer o reparo,
porém, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ficar atento, né? Tem que se colocar bem aí essa questão do custo-benefício, principalmente no ponto final, que é a usabilidade, né? De você conseguir usar o produto, né? Dentro de um tempo que seja pertinente, né? Como já foi até colocado aí pelo professor Wagner, a experiência dele de tentar fazer, né, um reparo ou trocar o dispositivo por um outro no mercado, não tendo novo, seminovo. Isso tudo tem aí, né, variáveis que a gente tem que pensar muito, ponderar, né, essas questões em questão aí de desempenho e principalmente na aplicação. A gente tem que entender que dependendo do cenário que nós possamos estar, principalmente se está em trabalho, se está ali, né, utilizando o equipamento num ponto importante, a gente pode ficar, assim, em situações bem delicadas, por exemplo, né, gastando alto na manutenção e tendo aí, né, um tempo curto para a utilização em questão de logo apresentar falhas, né? Ok? Perfeito, Alexandre. Bom, pessoal, pelo nosso horário aqui, Alexandre, são 10 para as 9. O que você acha de a gente já encaminhar para o intervalo? Um intervalinho aí de até umas 9h10, 9h15, aí a gente retorna, dou uma conectada na tarefa que eles têm em suporte, que a gente pretende dar uma interligada aqui com o MC, e a gente faria um intervalo agora, pode ser? O que vocês acham aí? Professor, Pois não. o senhor falou da atividade de suporte, mas até agora não apareceu pra gente. Não, então, eu não coloquei, Jean, eu justamente não coloquei ela como tarefa, porque eu queria dar essa reforçada aqui primeiro, né? Vou reabrir aqui para justamente a gente poder dar esse embasamento ainda maior em placa-mãe e a nossa conversa aqui sobre essa questão de analisar as possibilidades e a viabilidade de algumas práticas hoje na questão da manutenção, que vai ser a base do atendimento do suporte. Eu não coloquei a tarefa, primeiramente eu quero fazer, né, essa, não digo conclusão, porque é um assunto que a gente não conclui, porque ele permanece, né? A tecnologia está sempre seguindo, mas que a gente reflita um pouco mais aqui e que isso dê parâmetro para vocês fazerem essa atividade. Por isso que eu não terminei, não concluí o roteiro, não deixei à disposição de vocês, para que vocês não começassem a fazer sem antes a gente ter um embasamento aqui, ó, um pouquinho maior sobre essa questão, não apenas técnica, mas sobre o entendimento do momento e o que realmente se vale fazer. Tudo bem? Beleza, professor. Obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Depois tem aqui alguns apontamentos no chat, mas eu vou deixar para a gente conversar após aí o intervalo. Tem aqui um apontamento do Luiz, né? Uma pergunta ou dúvida da Vanessa, mas a gente voltando, a gente conclui esse bate-papo que é bem pertinente, tá bem? Perfeito, então, combinado. Umas 9h10, 9h15 a gente está de volta então, pessoal. Até já. Ok, até já, pessoal. Tchau, tchau. Parando a gravação aqui.